Fala nação, tudo bem? Boa tarde. Vou acompanhar mais um vídeo aqui do canal Fla Canal News. Vamos ver o que os comentaristas estão falando do nosso Mengão, do jogo de hoje. E saiu a escalação do Flamengo, hein? A possível escalação do Flamengo. Eu quero que vocês acompanhem junto comigo e vamos ver o que os analistas estão falando. Vamos lá. Olha, eu confesso que eu tô assim, super feliz com o Inter, tranquila a minha vida, de boa, surfando numa onda bem legal. Agora, uma hora pode acabar e o adversário é de peso. Ah, mas o Flamengo tá preocupado com a Copa do Brasil, final diante do Galo. Sim, é verdade, mas é uma equipe perigosa, qualificada. O Gerson vive o melhor momento, o goleiro Rossi também, a zaga com o Léo Ortiz. Então, o Inter tem que continuar praticando seu bom futebol, mas olhares atentos, porque o adversário é pesado, hein, Colorado? Chama o Flamengo malvadão! Um duelo que vale o G4. Inter e Flamengo se enfrentam hoje por rodada atrasada do Brasileirão. As duas equipes estarão frente a frente lutando por uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. Para o Flamengo, a vitória coloca o rubro-negro na terceira posição e o distancia do quinto colocado. Já para o Inter, a conquista dos 3 pontos dá a chance do Colorado roubar a posição do rival dessa noite no G4. Para as duas equipes, a partida de hoje vale muito além da posição na tabela ao final da rodada. Uma vitória pode representar a esperança de título brasileiro, ainda que seja difícil. Para o jogo, o Colorado tem quase todo o elenco à disposição. Há dúvida se Fernando, que voltou a sentir lesão no Grenal, estará disponível. Caso não possa atuar, Rômulo será o seu substituto. O provável time do Inter tem o goleiro Rocher, a linha defensiva com Bruno Gomes, Cleiton Sampaio, Vitão e Bernabei, o restante da equipe com Rômulo, Thiago Maia, Alan Patrick, Bruno Tabata ou Gabriel Carvalho, Wesley, com Rafael Borré no comando de ataque. Brasileiro. Não sei. É título? Não sei. Nós temos quantos jogos de invencibilidade? 11. Né? A gente, matematicamente, é possível, né? Mas a distância é muito grande. Né? É permitido sonhar? É, né? Já o Flamengo divide o foco. Afinal, tem disputa de decisão de Copa. O jogo de ida da final da Copa do Brasil contra o Galo, que está marcado para este domingo. Se por um lado o jogo do ano para o rubro-negro faria com que Felipe Luiz preservasse contra o Colorado, por outro há um elenco cheio de problemas. Carlinhos, De La Cruz, Luiz Araújo, Pedro, Cebolinha e Vinha se recuperam de lesões e não devem atuar. Léo Pereira e Arrascaeta estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Alexandre e Davi Luiz, com problemas físicos, também estão fora. É uma questão de nós estamos com o grupo muito enxuto. Praticamente não temos como preservar muita gente, porque somos os que somos. Temos muitos lesionados, lesões graves, então já somos poucos. E para mim o que eu miro agora é esse jogo, né? Claro que a final está aí, a final é o jogo do ano. O provável time rubro-negro terá Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas na linha defensiva, Eric Pulgar, Everton Araújo, Gerson e Alcaraz no meio, com Gonzalo Plata e Bruno Henrique no ataque. Chegar no G4 e se manter mais perto do líder. As posições na tabela fizeram do jogo desta quarta mais uma decisão que Inter e Flamengo terão pela frente. Bom, claro que o Colorado está mais interessado nessa partida, só que é o seguinte. Vamos lá. Se por um acaso o Inter vencer o Flamengo, ele ganha a posição do Mengão na Série A. Ele passa a ser o 4º colocado na tabela. Se empatar, beleza, um ponto a mais, é jogo atrasado da 17ª rodada. O Flamengo vai poupar o Gabigol, deve jogar o Plata no lugar dele. Outra tendência é que o Pulgar e o Bruno Henrique sejam titulares porque estão suspensos para a Copa do Brasil, não é? Na zaga deve ali o Léo Pereira fora, Léo Ortiz e Fabrício Bruno. É um time muito competitivo, com o Gerson, a Arrascaeta também será poupado, mas aí o Alcaraz vem jogando bem. Eu acho que tem que ter todo o respeito, porque é uma grande equipe mesmo com desfalques. Só que o Inter tem 11 jogos sem perder. Uma hora, tomara que não seja agora. Eu entendo o respeito, e aí, fato, estamos falando do Flamengo, um timaço
time de camisa, pesado, torcida e tudo mais, mas o momento do Internacional é muito bom. E aí não dá para abrir mão desse momento que o Internacional vem vivendo, a sequência de jogos sem perder e jogando bem, convencendo. Você falou aqui, assim, tom de brincadeira e tal, né? Mas as pessoas falaram que venceu o Galo time reserva. Não interessa, o Internacional amassou. Choveu, não interessa, o Internacional amassou, foi melhor, mereceu vencer. E assim, com todas essas ausências que o Flamengo tem, e o Internacional com o time principal, que o time principal tem jogado muita bola, o favorito para o jogo é o Internacional. Denilson, vai futebol, tudo pode acontecer, pode. Mas favoritismo, você aposta em quem? Eu aposto 2-0 Internacional. Gente, isso me dá um medo, esse palpite pro Inter, hein? Daqui a pouquinho a gente fala muito mais sobre esse jogo. Vamos para o Flamengo, então, porque o Luiz Teixeira citou a Copa do Brasil e justamente por causa da final, tão pertinho, primeiro jogo já no domingo, o Flamengo vai muito desfalcado, mas por escolha também do Felipe Luiz, né? Pensando no confronto contra o Atlético Mineiro. A Débora Gares vai contar. Observar, incentivar e achar solução para um grande problema. São 10 os desfalques no Flamengo. 8 jogadores estão tratando problemas médicos. A última baixa foi a de Davi Luiz, que não viajou ontem para Porto Alegre por causa de dores no tendão de Aquiles e no tornozelo. Hoje à noite, contra o Internacional, em jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, Felipe Luiz ainda terá outras 2 ausências. Arrascaeta e Léo Pereira vão cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. Assim, o provável time vai ter Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas, Pulgar, Everton Araújo, Gerson e Alcaraz, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Gabigol, que no sábado contra o Juventude voltou a marcar depois de 3 meses, deve começar no banco de reservas. Será preservado porque domingo tem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro no Maracanã. No Brasileirão, o Flamengo está em 4º lugar, com o Inter logo atrás, já meio distante da briga pelo título. Mas isso não tira o foco do time e do técnico para o jogo de hoje. Em ganhar do Internacional. A única coisa que eu penso, não adianta nada olhar a tabela. Só tudo depende de ganhar do Internacional. Já é muito um dia de cada vez aqui no Flamengo, é intenso. Então é importante sempre olhar o próximo objetivo perto. É exatamente como um técnico. É isso. Isso ele faz tem toda uma a diferença. maneira, ele tem uma maneira de falar, uma postura que é mais próxima das pessoas com quem ele está falando. Não tem, assim, o técnico de futebol, ele desenvolve até por proteção uma certa arrogância, uma certa marra, entendeu? Um sobrenome. Então, até por necessidade de se proteger o tempo inteiro, que o técnico está sempre sendo criticado, né? Então, é um trabalho muito difícil e tem muita pressão mesmo. E o Felipe Luiz parece um cara mais solto, assim, mais próximo, com menos medo. Mais né? tranquilão, né? Então eu acho que é uma postura bem interessante. E uma postura legal, eu tô curtindo. Sim. O Luiz falou de sobrenome, curioso, fiquei aqui pensando, realmente, né? Felipe Acho que é porque Luiz o dele é composto, né? Então, Arthur Jorge também. Acho que são os únicos, né? A gente chama pelo sobrenome. A gente acabou de falar, Roger Machado. Né? Era só Roger na época de jogador. Sim, Não, exatamente. Eles todos ganham o sobrenome depois de Ganha o sobrenome. Depois de jogador, né? Porque o Vanderlei Luxemburgo, nunca ninguém chamou de Luxemburgo na vida, enquanto jogador. O Dorival. Era só Vanderlei. Só Vanderlei. Dorival era júnior. Né? Dorival era júnior, né? Então... Depois o Vanderlei virou o Luxemburgo. Né? Virou Emers. Vamos lá. Pelo treino, a gente viu uma tela cheia de desfalques, mas ilustrando alguns que já estão fora há algum tempo, né? Mas vamos pelo treino, então, também a apuração nossa está lá no ge.globo. Wesley e Gabigol podem ser poupados. Eu falei quando a gente chamou a reportagem, né? Algumas baixas que a gente viu ali, tipo o Pedro e tal, alguns que já estão fora há algum tempo, mas outras por escolha. E pelo treino, pelo esboço de treino, a nossa apuração diz que o Wesley e o Gabigol podem ser poupados, já também pensando na Copa do Brasil. E aí, como novidades, teríamos Plata e Varela nessa equipe contra o Inter. E aí? Acho bom e acho ruim. Desculpa, Lofredo. Não, pode falar. Acho bom e ruim. Porque assim, o Wesley foi determinante para a classificação do Flamengo nas semifinais. Jogou muito. Eu particularmente, gostei muito do desempenho dele, né, principalmente no jogo de volta.
O Gabriel me parece um jogador que precisa de ritmo de jogo. Então eu não acho que seria uma boa ele ser poupado. Até para a parte anímica. Faz gol hoje contra o Internacional, ele chega como na final da Copa do Brasil? Grande. Então, e ele vai jogar a final da Copa do Brasil? Então, exato. Esse é o ponto para mim. Mas o Felipe Luiz está lá sendo remunerado para ter as melhores escolhas. Se ele está lá dentro acompanhando o treino que a gente não pode mais acompanhar, parece a decisão mais correta. Se fosse uma opinião e trouxesse para o meio individual, acho que o Wesley até seria uma ideia de poupar, mas o Gabigol eu não pouparia para o jogo de hoje. Porque o Gabigol vai jogar, porque muita gente está falando, será que o Gabigol está perdendo a posição, porque ele não está dando resultado? Mesmo sob o comando do Felipe Luiz, se esperava que ele crescesse um pouco mais. Acho até que, por exemplo, primeiro jogo contra o Corinthians, ele fez ok. Depois, outros jogos, ele caiu um pouco de produção na última partida. Fez um gol, né? Anulado por impedimento, mas milimétrico. Depois ele fez o gol de pênalti, ou seja, quebrou aquela seca de gols. Mas ele poderia estar perdendo a posição pensando no ataque Bruno Henrique e Plata. Só que não tem o ataque Bruno Henrique Plata. Você só tem o ataque o Plata, porque o Bruno Henrique está suspenso, né? Então, isso dificulta bastante a não escalação do Gabriel, entendeu? O Gabriel vai ser titular na final da Copa do Brasil. Agora, o Luiz tem toda a razão. Ele precisa continuar jogando para poder ver se ele consegue recuperar parte do futebol que ele já apresentou e que fez ele se tornar ídolo do Flamengo. Quanto mais tempo em campo, mais chance de fazer gol. Sim. Não, e do lado direito, aí pode ser que seja poupado mesmo. E aí pode ser uma questão física. E o Varela merece também essa oportunidade depois do que fez. Né? Não merece, né, gente? O Varela tinha que estar suspenso pelo Flamengo. Foi buscar o amigo. O Varela, depois que se meteu ali, se ele estava participando da confusão, não estava, mas ele estava lá, não tinha nada que estar lá. Devia estar afastado do Flamengo. Mas, enfim, o futebol é um mundo da fantasia, onde o funcionário pode fazer qualquer bobagem que não vai acontecer nada. Estão na tela os professores aqui, ó. Roger Machado, Felipe Luiz, porque hoje tem Internacional e Flamengo, 17ª rodada. Jogo adiado, atrasado, chame como quiser, mas será realizado hoje. E destacava agora há pouco o amigo Lúcio Silveira. Mais de 50 mil pessoas, gigante da Beira-Rio lotado. E vamos então acompanhar as prováveis escalações, começando com o Colorado de tanta gente. Quando eu falo Colorado de tanta gente, Lúcio, me fale 3 nomes históricos do Colorado. Puxa vida, vamos lá, Fernandão, Falcão e Mais Figueroa? Tá bom. Rapidinho, né? 3 dos mais, hein? Já tem um monte de gente chorando já. O Colorado de Paulo Roberto Falcão, de Dona Elias Figueroa, de tanta gente, de Fernandão, que está no céu. Hoje com Roger Machado, Rocher, Bruno Gomes, Cleiton ou Clayton? Cleiton, Vitão e Bernabei. Tá jogando bola o Bernabei. Thiago Maia, Rômulo, Tabata, Alan Patrick e Alampa. Jogador, hein? Wesley e Borré. Com ali a opção do Gabriel Carvalho. Isso. Ele deve sair do time o Gabriel Carvalho para a entrada do Tabata hoje. É uma possibilidade. Jogo mais pesado, o Gabriel Carvalho caiu um pouquinho de produção, natural, né? Menino ainda também. Vinha muito bem com o Roger. O Gabriel Carvalho e o Bernabei são tudo do Roger Machado. O Cleiton me lembrou de um antigo Cleiton, ou era Clayton, aquele que jogava de volante. Clayton. Que ele era Clayton, Eu pensei que você ia falar de Cleiton e Cledir. Também pode ser. Que também tem a ver com Porto Alegre. Baixa astral. Que são colorados. Flamengo de tanta gente. Fale 3 nomes, Eugênio. Do passado do Flamengo? Históricos. Vou fugir aqui do lugar comum? Isso, é isso que eu quero. Então tá bom. Fale. Vou falar aqui Flamengo de... é lugar comum. Andrade. Boa. Flamengo de Carlinhos Violino. Coisa linda. Olha aí. Flamengo de Dida, o ídolo de Zico. Coisa linda. Hoje com Felipe Luiz, Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas. Eric, Everton Araújo, o Adílio dos tempos modernos, Gerson Alcaraz, Plata e Bruno Henrique. Flamengo de tanta gente é o Flamengo de Bruno Henrique, campeoníssimo, jogando muita bola em 2019. Bruno Henrique que está suspenso, vamos lembrar, né? Do primeiro jogo da final.
Isso. Da Copa do Brasil. Até por isso também. Foi expulso, né? É certeza que ele joga, foi expulso contra o Corinthians na semi, então o Flamengo não poderá contar com ele no primeiro jogo contra o Galo. Professor, enquanto você fala sobre o jogo, eu me lembro que o Flamengo está em quarto e o Inter está em quinto, mas não lembro a pontuação. 2 pontos de diferença. 2 pontos, né? Esse é o jogo do pulo do gato, né? Eu acho que mais do que isso... 54-52, não é isso? Boa. 54 Flamengo, 52 o Internacional. E se você olhar... Mas o Flamengo tem 2 vitórias a mais, hein? Muito empate o Colorado. Mas se ganhar hoje, passa o Flamengo e entra no G4, professor. Se você olhar um pouquinho mais para baixo, vai encontrar o São Paulo. Tá aí pertinho também. São Paulo está com 51, ponto a menos que o Inter. O Inter passou o São Paulo nesse final de semana. E daí para baixo tem um vácuo maior de pontos. O G6 está bem isolado. Então, isso significa que esse jogo aí é um jogo de pulo do gato, inclusive para pretensões de fase de grupo de Libertadores no ano que vem, o que é uma coisa muito importante. Claro. Isso mexe no teu calendário, te dá tranquilidade. O Flamengo ainda tem a opção da Copa do Brasil, caso seja campeão. E do outro lado, o lado do Flamengo, que tem já no domingo, né, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Então, óbvio que até lá o Felipe Luiz ainda terá alguns dias de treinos, mas talvez como um jogo, pensando em acertar o time, não sei se ele vai usar esse jogo de hoje pensando na final, mas de qualquer maneira o Flamengo não pode pensar em largar o brasileiro, em poupar, porque exatamente se ele perde hoje, ele perde a posição para o Internacional. E não é garantia que ele vai ser campeão da Copa do Brasil. Então esse jogo de hoje é fundamental também. O que você pensa, Eugênio Leal? É um jogo, sim, fundamental. Confronto direto, né? É o jogo que o Abel gosta de chamar de 6 pontos, porque... Ai, que amigo! Se você ganha, você, além de fazer 3 pontos, tira 3 de um adversário direto, que hoje é o adversário mais direto do Flamengo, né? É o Inter. É quem está na briga direta com ele ali por uma vaga. O Flamengo está um pouquinho atrás de quem está acima e está muito perto do próprio Inter. Só que o Flamengo tem nada menos do que 10 desfalques para o jogo de hoje. 10 desfalques. É claro que eu estou contando nisso aqueles que já estavam fora há algum tempo, mas são desfalques, né? Claro. Então você bota o Pedro, Luiz Araújo, Cebolinha e vai. Aí não tem nem o Carlinhos para jogar, que está machucado também. Você vai somando. Hoje não tem Davi Luiz. Olha a lista. Olha você, Eugênio, você chamou, pô. Essa produção é fantástica. Olha ali. Alexandre não joga, De La Cruz, Davi Luiz, Léo Pereira. Arrascaeta suspenso, hein? Então, hoje, por exemplo, vai ter que botar a dupla que já foi um dia do Bragantino, né? Léo Ortiz com o Fabrício Bruno na zaga. Eugênio, essa lista, além de Pedro, Cebolinha e Vinha. Se você somar, dá não os 10 do Eugênio. Esse ano. Dá 7, 3 nas observações. Aí você soma isso, algumas mudanças que a gente viu ali na escalação, que devem ser feitas, é o que se comenta, é o que se especula, pelo Felipe Luiz, pensando no jogo com o Galo. Que seria o Varela na lateral direita para descansar o Wesley e no lugar do Gabigol, o Plata. Que aí eu já me pergunto, porque se você descansar o Wesley, tudo bem, que é um jogador muito físico, que corre muito, vai e volta o tempo inteiro, tá jogando a temporada inteira, então, ok, descansa o Wesley, mas o Gabigol não vejo hora de descansar. Ao contrário. Pelo contrário. Descansou bastante, né? O Gabigol já descansou muito, ele tem que pegar ritmo de jogo. Ele vem de um ano descansando. Então eu não entendo. E acho até que ele foi, para mim, o melhor jogo dele foi contra o Juventude no sábado no Maracanã. Então, agora que está embalando... Vem no crescimento, começando a ganhar um pouco mais de ritmo. Acho que seria importante para ele jogar hoje. Mas, se ele for poupado, talvez a gente possa interpretar de uma outra forma, porque o próprio Felipe Luiz já elogiou o Plata jogando como centroavante. Porque tem velocidade, se movimenta bem, tem boa finalização, que é uma boa opção. Então ele pode também estar usando o jogo de hoje para ver se o Plata joga contra o Atlético. A presença do Varela não tem um pouquinho de Bernabei aí também? Para marcar o Bernabei, que é a grande saída do Internacional? Não sei se o Varela é exatamente um grande marcador assim nesse nível. Mas talvez. Para ficar mais. Mas eu acho que a grande questão do Bernabei é segurá-lo na defesa, né? Porque o Flamengo vai procurar explorar ele e as costas dele. Eu entendo essa questão. Não é exatamente marcá-lo, mas impedir que ele suba tanto ao ataque. Eu entendo essa questão que o calendário pede e tudo, mas é uma pena tirar o Wesley nesse momento. Pelo que ele vem rendendo, ele vem de boas partidas, ele vem de uma sequência boa. Eu acho que essa preocupação com o Bernabé faz sentido. Se ele viu os últimos jogos do Inter, ele percebe que é ali que tem que estancar. Agora,
Se o Varela, ele entra, como disse aqui o Lúcio, não é só o Bernabé. Tem o Wesley que cai ali também, que é um jogador importante de ataque do Inter. O Alan Patrick faz sociedade ali também. Então, o Varela é um jogador que se queimou com a torcida do Flamengo. Por ter ido lá para participar, lá para ajudar os amigos torcedores do Peñarol que estavam envolvidos na confusão semana passada. Ah, mas se joga bem, faz gol, tarará. Se joga bem, faz muito bem. Se joga mal, soma. Vão lembrar. Tem uma pergunta A importante. torcida vai lembrar, Bomba relógio, bomba relógio. Torcedor do Peñarol que foi lá, etc. Então ele tem um jogo de muita dificuldade. Presta atenção.